Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do canal INAC, que analisa os principais temas nacionais e internacionais. Aqui, Francisco Miné e os meus convidados da semana. Hoje são a doutora Vanessa Reis, sócia do Medina Osório Advogados, mestre em da Administração Pública e doutorando em Direito Financeiro e Econômico Global pela Universidade de Lisboa. Além disso, professora de Direito Financeiro e procuradora do Estado, uma voz que une a teoria e a prática do direito na gestão pública. Também comigo o professor doutor Gonzalo Vestina, médico sanitarista, idealizador do SUS e da Anvisa, professor da USP e uma das maiores referências nacionais em saúde pública. Um nome fundamental quando o assunto é estrutura e fortalecimento das políticas de saúde no Brasil. Também comigo doutor Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e articulista da Folha de São Paulo e de O Globo. Também uma liderança ativa no debate público sobre ética, transparência e integridade. E finalizando o nosso time, comigo também a jornalista Ana Paula Prado, diretora da Boutique de Comunicação Jurídica, que leva também seu nome, possui uma trajetória sólida em instituições do sistema de justiça, incluindo o Ministério Público de São Paulo, e traz para a conversa uma visão estratégica sobre o papel da comunicação na esfera jurídica. Primeiro, quero saudar a doutora Vanessa Reis. Como vai, Vanessa? Bom, né? Prazer estar aqui com amigos queridos. Oi, doutor Roberto, doutor Gonzalo, sempre bom vê-lo. Ana Paula agora vai ser uma nova amiga. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Verdade. Também comigo o doutor Gonzalo. Como é que vai, Gonzalo? Muito bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e cercado por pessoas tão brilhantes assim. Também comigo a jornalista Ana Paula Prado. Muito prazer, Ana Paula. E finalizando, o nosso presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano. Olá, Miné. Olá, queridos. Vanessa, Gonzalo, Ana Paula. É sempre uma alegria ter vocês conosco aqui no nosso canal INAC e sob o comando do queridíssimo Francisco Miné. Uma alegria Muito bem. estarmos juntos. E vamos começar o nosso assunto quente, né? A escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal se prepara para receber um novo ministro e a escolha tem movimentado bastidores em Brasília. O presidente Lula deve indicar nos próximos dias o sucessor de Luiz Roberto Barroso. E o nome mais citado até agora é do advogado-geral da União, doutor Jorge Messias. O processo é formalmente simples. O presidente faz a indicação e o Senado sabatina e confirma o nome. Mas, na prática, esta sabatina costuma ser apenas uma chancela política. Em 37 anos, nós nunca tivemos um indicado rejeitado. Roberto, você considera que esse modelo de indicação, que eu entendo bastante antigo, ele não compromete a legitimidade do Supremo Tribunal Federal? Ou é natural que o processo tenha esse caráter político, dada a estrutura da República? E aí até coloco uma sugestão, sugestão não, mas uma questão envolvendo a última nomeação da Suprema Corte do México, onde foi escolhido e votado um juiz ou uma juíza indígena. Gostaria que você fizesse seus comentários. Olha, Miné e amigos que estão hoje aqui na nossa bancada.
Se eu tivesse a caneta presidencial, eu, honestamente, escolheria para esta vaga, que foi aberta a partir da saída do ministro Barroso, uma mulher negra. Tá? É muito ruim para o país que tenhamos apenas a ministra Carmen Lúcia como mulher. Aliás, que ao longo da história do Supremo Tribunal Federal, tenhamos tido apenas 3 mulheres no Supremo Tribunal Federal. Além dela, antes dela, Rosa Weber e Ellen Grace foram apenas as 3 mulheres que estiveram no Supremo Tribunal Federal e nunca uma mulher negra. Né? Eu acho que isso seria muito importante no âmbito da diversidade. Quando Lula tomou posse, e aquela cena foi muito marcante, aquela subida da rampa, simbolizando a ideia da diversidade, não basta o símbolo daquela imagem, né? Isso precisa ser algo que se concretiza com atitudes, né? E essa seria uma boa oportunidade de dar concretude a isso, né? A escolha, os 3 nomes que são mais cotados são do Jorge Messias, o advogado-geral da União, de Rodrigo Pacheco, do Senado, e de Bruno Dantas, do TCU. O que vem preocupando muito as pessoas, e isso vem ganhando bastante destaque na discussão, tudo indica que Jorge Messias deve ser o indicado. E muitas pessoas dizem, mas é ruim que se escolha alguém que parece ser uma espécie de soldado político, né? Alguém da confiança do presidente, como foi a escolha, por exemplo, de Cristiano Zanin, né? A Constituição fala em notável saber jurídico e reputação ilibada. Não se questiona a ilibada reputação do Dr. Jorge Messias, que é advogado-geral da União, sem sombra de dúvida. Mas será que ele seria detentor de notável saber jurídico? Né? Celso de Mello, por exemplo, foi um ilustre jurista, né? Um homem de notável saber jurídico. Luiz Roberto Barroso, indiscutivelmente, um homem detentor de notável saber jurídico. O que é notável saber jurídico? É aquele saber muito acima da média, não é? E ele é possível ser aferido objetivamente. Quantidade de obras publicadas, titulação acadêmica, não é? Atividade docente. Existem elementos objetivos que nos permitem aferir o notável saber jurídico. Não é? E será que o doutor Jorge Messias, com todo o respeito que ele merece, ele é detentor deste cabedal? Né? Cássio Nunes Marques, André Mendonça. Né? Então, o que nós temos visto ao longo do tempo, sem fulanizar esta escolha, é um distanciamento desta ideia. Né? Tem havido escolhas excessivamente políticas por parte do presidente da República, e é muito difícil imaginar um critério, uma forma de escolha que não seja política, e, infelizmente, o Senado, na prática, não cumpre o seu papel. As sabatinas, elas são sabatinas eminentemente chanceladoras de uma escolha, não há uma sabatina efetiva, não é? E essa sabatina deveria ser algo mais efetivo, algo mais concreto, algo mais profundo, para que o sistema de freios e contrapesos em relação a isso fosse mais concreto. O que eu instituiria em relação ao Supremo seria os mandatos. Na Suprema Corte Alemã, por exemplo, há mandatos de 10 anos. Como é uma escolha política, eu acho que o mandato seria uma mudança importante, seria uma mudança positiva. Né? A notícia que vem do México, da escolha de alguém dos povos originários, é algo interessante. Acho muito difícil que isso ocorra no Brasil por toda a nossa história. Se escolhermos uma mulher negra, será um grande avanço. Falei demais, vamos ouvir os nossos companheiros aqui. Verdade. Eu vou aproveitar e vou transferir a mesma indagação para a doutora Vanessa Reis, ciente da possibilidade da nomeação do terceiro advogado público, né? Já que Roberto Barroso também era procurador do Estado do Rio de Janeiro, seu colega, então nós teríamos
com a eventual indicação de Jorge Messias, possivelmente nós teríamos o terceiro advogado público, sendo que André Mendonça, nós temos também, já era da Advocacia Geral da União, nós temos também a ministra Carmen Lúcia, então nós teríamos um terceiro advogado público. Queria que você comentasse sobre essa égide do equilíbrio entre ex-magistrados, ex-membros do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público ainda se vê representado pelo Gilmar Mendes, que também foi procurador da República, mas há tempos nós não temos a nomeação de ninguém no Ministério Público. Bom, Miné, para essa pergunta tinha que ter sido começada com o próprio Roberto, que ele é do Ministério Público, que eu vou falar do meu lado, eu sou procuradora do É Estado, então eu verdade, não não vejo tenha nenhum dúvida. problema ter um outro procuradora, né, que pudesse ser mulher, aí eu continuo Sim, a fala do Roberto, né, em sim. relação à diversidade, né, a diversidade, seja ela qual for, e que não é a que está agora se desenhando na possível futura vaga. Aí eu trago para vocês uma curiosidade, só para ilustrar, eu estou participando, depois eu compartilho com vocês, de uma coordenação hoje e amanhã na Procuradoria do Estado do Direito dos Desastres, mitigância, prevenção, e só com mulheres espetaculares, são mais de 50 mulheres administrativistas aqui do Brasil e fora, também falando da França. Então, assim, o Congresso está espetacular com mulheres doutoras, pós-doutoras, todas tratando sobre temas de infraestrutura, segurança alimentar, questões energéticas. Então, e nós não tivemos nenhuma dificuldade de encontrar 50 mulheres especializadas que pudessem falar no nosso seminário durante esses 2 dias. Então, eu me indago como é que é tão difícil encontrar, pelo menos de uma lista de 3 pessoas, uma mulher que pudesse, ao menos, né, chegar na possibilidade de ser cogitada de ingressar no Supremo Tribunal Federal e que fosse, talvez, como o próprio Roberto colocou, né, de uma outra, né, indígena ou alguma outra representatividade que nós não temos no Supremo. Então, em relação às carreiras jurídicas, quais sejam, eu não tenho realmente nenhum tipo de distinção, Minete, respondendo agora especificamente. Mas, sim, a discussão cada vez maior, mesmo que seja agora indicado, lógico, uma pessoa qualificada como é, né, o atual ministro da AGU, mas de qualquer forma a qualificação, como o doutor Roberto falou, ela deve ir além, né? Quando nós esperamos uma pessoa que julgue no Supremo, ela tem que atuar em todas as áreas, então não só na defesa, mas na área acadêmica, na área de humanos. Então, assim, quanto mais holística for a formação, inclusive desse jurista que vai ocupar uma cadeira tão importante, né, no que é o Supremo Tribunal Federal, mais ganha o país. Então, assim, poderia-se ter a colocação desses 11 ministros também como uma forma de política pública perene, né? Não só uma política pública pessoal, mas uma política pública que possa transpassar, inclusive, aquelas escolhas somente de amizade, né? Porque essas escolhas de amizade, até mesmo, a gente não está numa reforma administrativa aí para sair, alguém já leu os termos da reforma administrativa, é enorme. Tem uma parte boa de qualidade da despesa pública, que é a área que eu gosto muito de financeiro, mas a área de pessoal é uma área que está muito ainda se debruçando muito sobre essa questão do funcionalismo público, da perenidade. Aí eu te digo, se a gente vai ter funcionários públicos com cargos de 10 anos, por que não então tentar fazer a mesma coisa, né, no Supremo Tribunal Federal? Uma boa ideia, já que a gente está no meio de uma reforma. Então, assim, não me espanta de onde vem, mas me espanta, assim, o que a gente pode propor agora, a partir da própria escolha. O que o Roberto pensa é o seguinte, só terminando, mesmo que seja uma escolha, como já está sendo indicada, mas isso é um parâmetro para que a gente possa continuar esse debate. Esse que é importante. Às vezes, né, muitas das vezes, quando se tem uma atuação inversa, o debate sobre aquele tema reverbera até mais nas outras posições. É isso que eu espero. Obrigada. É verdade. Ana Paula, ainda dentro do mesmo tema, que é um tema bastante importante e interessante, também falando sobre o papel da mulher, existe inclusive a possibilidade de, se nomeado o advogado-geral da União, possivelmente a próxima advogada-geral da União poderia ser
uma advogada pública negra e que também de notório saber jurídico. Como é que você vê essa questão, sendo que os ministros do Supremo Tribunal Federal, como agentes políticos, né, possui uma longevidade no exercício dessa função, que, se de um lado nós podemos afirmar que isso garante segurança jurídica, de outro lado, isso gera um certo engessamento, né, das novas ideias relacionadas a temas jurídicos. Eu queria que você comentasse sobre essa égide. Você está mutada. Pronto. Ok. A gente estava conversando antes de começar o programa, que assim, a idealização, ela não é mais fácil do que a concretização, né? Mas assim, idealizar muitas vezes não se concretiza aquilo que a gente idealiza, e a gente tem que pensar essas questões de gênero, né, essas questões, o sexismo e o racismo aqui no Brasil, são questões ancestrais. Então, não adianta a gente falar, vamos resolver de uma hora para outra, porque isso está muito arraigado na gente. Até pouco tempo a gente tinha casa grande e senzala, né? Na questão falando da questão do racismo atual. E a questão do sexismo no poder público, como que eu enxergo? Eu já trabalhei no poder público, trabalhei inclusive com o doutor Viviano, e hoje eu trabalho na iniciativa privada. Não é dizer que a iniciativa privada ela é mais célere que o poder público, mas talvez o poder público a gente enfrente um pouco mais a burocracia, né? Então, a implementação de certas políticas, elas tendem a ser mais lentas, né? Então, o que eu vejo hoje é que essa questão do sexismo, da questão da mulher em cargos de liderança, tanto no poder público quanto no poder privado, a gente está se deparando como racismo, são questões ancestrais que a gente tem que saber lidar, mas o fato da gente poder estar pensando numa mulher negra, para entrar num cargo como dirigente da AGU, já é um grande avanço, né? Então, só que existem outras questões que estão envolvidas, e isso eu falo por experiência com a iniciativa privada, de mulheres, de coletivos de mulheres que estão em lideranças, em cargos de liderança em grandes escritórios de advocacia, é o que elas falam, nós mulheres estamos empoderadas, a gente sabe onde a gente quer chegar, e a gente sabe que a gente pode chegar, mas muitas vezes a gente chega e não encontra um novo homem com uma mentalidade igual à nossa, então aí que vem os conflitos. Então, mais uma vez eu repito, eu acho que são questões ancestrais, mas que a gente já está avançando de colocar isso na pauta, na boca do povo, na boca, o cidadão que já sabe o que é o STF, já sabe que pode ter uma mulher negra no STF, que pode ter uma mulher negra na AGU. Eu acho que são questões que estão avançando aos poucos, mas estão avançando. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim. Professor Gonzalo, dentro dessa questão, desse formato bastante antigo de escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal, formato previsto pela nossa Constituição Federal, se fala muito na questão de algum etarismo relacionado a esse tema. Certo que o Supremo Tribunal Federal hoje não atua apenas como uma corte constitucional, ele decide de forma final diversos temas, os temas mais variados possíveis. O que nós podemos dizer a respeito da chamada capacidade plena, né, do exercício de uma atividade diante dos avanços da medicina no que diz respeito à idade, né? Eu gostaria que você comentasse sobre essa questão. Que hoje nós temos alguns advogados, muitos com 80 anos de idade, até superando isso, em atividade com total produtividade. Eu gostaria que você comentasse um pouco. Bom, primeiro eu dizer que é um assunto espinhoso, né? Eu não tenho dúvida de que eu sou um idoso, eu tenho 72 anos, eu estou em plena atividade, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo,
Mas eu tenho certeza de que a idade ela interfere na nossa capacidade de fazer coisas. Existe um limite natural em que nossa capacidade de realizar intervenções, de discussões, etc., ela é reduzida. Então, eu não acho que isso seja só etarismo, é também fisiologia, é também o desenvolvimento humano normal. Além do que, eu acho que nós temos que também entender que a renovação é algo positivo. Eu acho que qualquer tipo de representação da sociedade deve ter renovação. Eu acho, por exemplo, o modelo americano de Supremo Tribunal Federal, em que não existe limite de idade e que você tem alguns gestores jurídicos que chegaram aos 90 anos dentro do STF americano, acho que não é um bom exemplo, acho que é um mau exemplo. Eu acho que os idosos têm um espaço importante, devem ocupar um espaço importante dentro da sociedade, mas eu sou a favor do estabelecimento de limites. E eu acho que o limite hoje estabelecido, em torno dos 75 anos, é um limite adequado. Os 70 anos era pouco, os 75 eu acho bastante adequado. Mas também acho que o Supremo Tribunal Federal, na medida que ele tem essa importância de ser a corte máxima do país, deveria representar melhor a composição da sociedade brasileira. Deveria haver representação feminina mais importante. Deveria 56% da população brasileira se declara negra ou parda. Nós teríamos que ter uma representação melhor desse segmento tão importante da população brasileira, né? Mas a indicação é política, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Todos os presidentes fizeram suas indicações com base na política. Isso eu acho que só muda se o presidente puder retirar a indicação que ele fez a hora que ele quiser, né? Se ele pudesse tirar os peões do tabuleiro quando ele quisesse, aí eu tenho certeza que ele poderia ter alguma outra forma de indicação. Mas eu acho bobagem isso, né? Eu acho que nós temos que continuar com algum modelo que dê estabilidade, que faça com que esses representantes sejam representantes de Estado e não de governo. E vamos ter que continuar trabalhando com as fragilidades humanas, como a que o Lula está demonstrando. Verdade, Gonzalo. E ainda continuando com você, vamos mudar um pouquinho o tema. Vamos falar sobre o repensar da distribuição global de recursos contra a pobreza. Um estudo do laboratório HANDS, Humanitarian Assistance and Needs for Disasters, da PUC do Rio, aponta que a ajuda internacional para combater a pobreza e as mudanças climáticas ainda segue interesses políticos e econômicos, em vez de critérios de vulnerabilidade. A maior parte dos recursos vai para países de renda média e para projetos de mitigação, deixando de lado comunidades pobres, especialmente na África e na Ásia. O Brasil, por sua vez, ainda investe mais em resposta a desastres do que em prevenção. Os pesquisadores sugerem novos modelos matemáticos para a distribuição de uma forma mais justa e eficaz, equilibrando eficiência e equidade. Gonzalo, considerando esse cenário e o nosso cenário brasileiro, como as políticas públicas elas podem incorporar esses modelos de equidade e prevenção, sobretudo diante de limitações orçamentárias e urgências climáticas, ainda às vezes sem o auxílio da legislação que se modifica para favorecer uns em detrimento de outros. Bom, primeiro, admitir que não tem resposta fácil, né? Todas as respostas são complexas. Agora, se existe um mal no mundo e no Brasil, é a questão da desigualdade na distribuição de renda.
A desigualdade na distribuição de renda torna o mundo pior, mata pessoas e faz com que pessoas que vivem nesta terra vivam muito pior. Então, se nós não conseguirmos melhorar a distribuição de renda, nós não vamos conseguir melhorar o planeta. Segundo, não tem jeito de melhorar a distribuição de renda produzindo mais renda. Isto é impossível. No estágio de exploração da terra que nós estamos tendo hoje em dia, imaginar uma melhor distribuição de renda a partir da geração de mais renda é destruir mais rapidamente a terra. Então, só existe um jeito de fazer distribuição de renda: tirando de quem tem mais e dando para quem tem menos. Não tem outra saída. Não existe capitalismo, liberalismo, socialismo que dê conta dessa história. Nós temos que melhorar a capacidade de transferir rendas. Como é que faz para transferir rendas? Tem que ter uma política tributária mais inteligente, baseada na renda e não baseada no consumo. Temos que acabar com privilégios, privilégios que, no caso do Brasil, temos muito, e também na maioria dos países existem muitos privilégios, privilégios estes que têm que ser reduzidos. Agora, essa questão de modelos de distribuição, eu conheço alguns modelos, não existe um modelo perfeito, não existe um algoritmo adequado para ser utilizado. Ele ainda não foi inventado, esse algoritmo ainda não foi inventado. Nós temos muitas discussões. No campo da incorporação de tecnologia em saúde, essa é uma discussão antiga. Quanto vale uma vida? Até que ponto eu tenho que pagar um produto excessivamente caro para que trata uma doença mortal? Os ingleses chegaram a um cálculo em que, para eles, um produto que salve vidas deverá ser incorporado no processo de atenção à saúde no valor de até 3 PIBs per capita por ano, para poder incorporar um novo medicamento que salva vidas. Até 3 PIB per capita por ano, o Estado inglês paga. Acima disso, a pessoa morre. É óbvio que eles ainda não foram confrontados com uma situação como essa. Ou seja, tem um remédio que é um salvador de vidas. Eu tenho certeza que no momento em que exista um remédio que salva vidas, a sociedade inglesa e não o National Health Service irá resolver isso de uma maneira diferente. Então, eu acho que, na verdade, o que falta neste momento é nós termos políticas públicas. Falta nós definirmos o que queremos fazer. Se nós conseguirmos definir o que queremos fazer, o como acontecerá. Agora, imaginar que a gente vai fazer um como antes do o que, esqueça. Não vamos. E os modelos de como que nós temos são inadequados. Mas também não existe nenhuma política séria. A hora que nós tivermos políticas sérias, chegaremos lá. O modelo do Bolsa Saúde no Brasil, que começou com os tucanos, que continuou com os petistas, é um modelo que eu acho que está funcionando. É lógico que ele tem que vir agregado com outras coisas, tem que vir agregado com educação, tem que vir agregado com acesso à alimentação, com acesso à saúde. É um caminho. Mas aí a decisão tem que ser, primeiro de tudo, uma política pública de redução das desigualdades, com o objetivo de fazer um país melhor. Isso, os organismos multilaterais estão muito distantes de conseguir, porque a política pública, até agora, não foi nem triscada. Muito bem, Gonzalo. Eu vou aproveitar a presença do Roberto Liviano para tentar fazer um link entre essa situação dessa falta de investimentos em prevenção com com o fato de nós termos uma alteração significativa na Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que foi sancionada a 15.190/2025,
que facilita o licenciamento ambiental e que acabou gerando diversas críticas, né? Ciente de que os principais problemas desses desastres existentes, eles dizem respeito a situações envolvendo moradias em locais de manancial, moradias em locais inadequados, né, que acabam causando é, diversas tragédias. Eu gostaria que você fizesse uma ligação entre esse questionamento e essa falta de prevenção nacional. Miné, você me permite, vou usurpar da sua função. Vamos ouvir a doutora Vanessa Reis e eu falo na sequência. Pode ser, Vanessa, não tem problema. Desculpa que eu acabei fazendo aqui uma mensagem em privado, Gonçalo, da sua fala, que foi magnífica, como sempre. manda bola, Primeiro, vamos lá. eu vou lhe dar uma notícia, Gonçalo. Você ainda tem 20 anos ainda para criar uma nova teoria, porque eu acabei de ouvir essa semana o ministro Bresser, que está com 91 anos e está criando uma nova teoria econômica do direito. Então você ainda é muito jovem, tá? Não se coloque no papel de idoso, porque você, cabeça brilhante, como é também, né? Como é o nosso economista, é o ministro Bresser, então você ainda tem 20 anos ainda para desenvolver uma nova teoria na sua área da saúde. Aí, retomando a questão das vulnerabilidades, dos desastres que você aplicou muito bem. Já temos, assim, alguns estudos internacionais, até por conta disso, desse seminário que eu estava participando, que foi espetacular, as pessoas falando, inclusive, na França, de estudos de ONGs, né? ONGs e organismos internacionais também, sobre essa questão da mitigação posterior e da prevenção, que os mais vulneráveis, as pessoas que mais são vulneráveis quando ocorre um desastre, são as mulheres. Né? Então, as crianças e as mulheres. E aí, depois, como é que você reconstrói, né, esse cabedal de reinício daquela, às vezes, a população, como a gente teve na pandemia, quando você tem atingida a população feminina. Então, assim, o que deveria se pensar, como você bem falou? A prevenção vem da equidade. Foi exatamente a sua fala. Então, a prevenção para que não aconteça os riscos, para mitigar esse possível desastre, tem que ser na equidade. Então, é bem antes, né? A gente já pensa assim, porque tem a prevenção, às vezes os riscos, as pessoas pensam isso, né, no seminário agora também foi super interessante, dizendo que assim, às vezes quando a pessoa não lida com outros elementos, né? O ser humano é muito dado a achar assim, eu acho que isso aqui tá certo e segue como se fosse uma intuição, mas não é assim que deve se agir quando se fala de política pública. Então, os riscos não são avaliados. E quando são avaliados, pensa-se que o risco é pequeno, mas às vezes o risco pode ser pequeno, mas o dano que acontece é enorme. Então, essa que deve se pensar, o que deve ser, quando acontece algo que especificamente tem um pequeno risco, mas depois o dano, como ele reverbera. E aí, por isso que eu estava querendo só complementar a fala, obrigada, Livianu, que é mais uma vez voltar para a questão de diversidade e equidade, que isso deve ter sido visto, deve ser visto antes, até mesmo para mitigar possíveis questões que acontecem depois, como a gente teve na pandemia, como a gente tem nos cuidadores, né? Esse é o novo tema, inclusive foi tema do Enem, do que é essas pessoas invisíveis, que geralmente são as mulheres realmente que atuam, e nas populações mais pobres, quando acontece algum desastre, as mulheres são as mais prejudicadas e depois são as responsáveis pela reconstrução. Vocês sabem que o Bolsa Família, né, prioritariamente é dado para as mulheres, porque elas que vão administrar aquele dinheiro. Então, assim, elas são as mais prejudicadas e são as que resolvem, né? Então, isso deve ter sido colocado também no financiamento, numa política pública, se pensar isso como uma forma de financiamento. Verdade. Eu vou aproveitar a sua fala, Vanessa, e vou questionar a Ana Paula, que tem Minha vez, não é, esqueça de mim. uma Eu visão, passei para ela, mas eu quero falar, tá? não, uma visão, mas ladies first. Claro. Então, ainda dentro dessa ideia, Ana Paula, existe um papel do jornalismo, né, na divulgação e na fiscalização dessas situações. Muitas vezes nós tomamos conhecimento de situações quando ocorrem os desastres, né, Sim. como notícia.
mas muito pouco nós temos de divulgação sobre as políticas de prevenção relacionadas a temas, principalmente quando nós comentamos sobre enchentes, tá? E comentamos também sobre questões envolvendo ocupação de residências em mananciais ou mesmo desabamentos relacionados a construções em locais proibidos, né? Então nós temos um papel da imprensa muito importante, não apenas na divulgação da notícia, mas da política relacionada a esse tema. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre isso, o que a gente pode melhorar no que diz respeito a essa condição. Eu acho que hoje o jornalismo ele tem um competidor, vamos dizer assim, que é o próprio cidadão em punho do seu celular, né? Então, no caso de uma catástrofe, quem está dando primeiro o furacão, ou a enchente, o desabamento, né, do morro, enfim, é o cidadão que está ali com o celular em punho e que acaba filmando a tragédia, né? Eu acho que nesse contexto, embora o jornalista ele tenha o papel também de informar essa catástrofe, mas ele vai acabar informando no site ou no dia seguinte, né? Então, cabe a ele, sim, falar quais são as medidas de prevenção dessa situação, porque o cidadão comum que está ali com o celular, ele não vai falar disso, ele não vai falar, olha, eu estou aqui filmando essa catástrofe, vamos fazer isso, isso, isso. Ele não tem ciência disso muitas vezes, né? Então, cabe ao poder do jornalista, sim, ter em mente que ele pode noticiar essa catástrofe, mas ele também pode propor políticas que mitiguem essa mesma catástrofe, né? Mas não vejo que isso acontece, aquela velha história que a gente fala do jornalismo, né? Que é uma máxima que está, enfim, todo mundo pensa também, a notícia boa é notícia ruim, né? Então, acaba sendo que o desastre ele acaba apagando as boas iniciativas que são feitas para mitigar o próprio desastre. Acho que é mais ou menos por aí. Muito bem. Agora, Roberto, você com todas as honras, né? Para um comentário sobre essa ligação da lei que previu assim a lei de licenciamento, que alterou a lei de licenciamento ambiental, e essas situações envolvendo desastres e falta de prevenção. Bom, a lei que alterou o licenciamento ambiental, ela representa um retrocesso de décadas, né? Porque nós temos tido desastres gravíssimos todos os dias, todo mundo tem conhecimento, isso é um fato notório, né? E ao invés de protegermos mais o meio ambiente, Miné, infelizmente nós caminhamos para trás. Nós deveríamos ter uma atitude de mais proteção ao meio ambiente. Infelizmente, o que nós temos assistido é uma atitude de retrocesso. Nós estamos retrocedendo no campo da proteção ao patrimônio público nos últimos 10 anos, né? A partir do momento em que foram apresentadas aquelas 10 medidas contra a corrupção, houve uma ira do Congresso Nacional e começamos a sucatear o instrumental jurídico de proteção ao patrimônio público, né? E o meio ambiente está vivendo este mesmo processo, lamentavelmente. O licenciamento ambiental agora foi enfraquecido. Com isso se enfraquece a proteção da vida, porque proteger o meio ambiente é proteger a vida e, ao mesmo tempo, fortalecer a própria corrupção, né? Eu quero só trazer um pequeno comentário às palavras sempre sábias do nosso querido Gonzalo Vecina. Eu concordo totalmente com o diagnóstico do Gonzalo quando ele nos fala sobre o problema crucial da desigualdade, né? Esse talvez seja a grande chaga, o ponto, o nó górdio que nós precisamos enfrentar, e passa o tempo e isso não é devidamente enfrentado, né? E a corrupção, que é o meu assunto, que é o assunto com o qual eu trabalho e lido, e a minha causa e jornada de vida, ela acaba, na verdade, tornando isso ainda mais crítico, ainda mais agudo, não é? Porque o dinheiro que não chega para a saúde, que não chega para a educação, que não chega para a moradia,
Isto acaba prejudicando as camadas mais vulneráveis da sociedade e esta desigualdade se torna ainda mais crítica, né? Então, se nós já temos um problema grave de desigualdade, com a corrupção, isso tende a ficar ainda mais sério, ainda mais grave, não é? E esse relatório que nós estamos debatendo aqui, que mostra um problema grave a nível global, porque há critérios políticos da destinação das verbas, o Brasil acaba sendo vítima. Nós já temos problemas internos na distribuição do dinheiro das emendas. Nos últimos 11 anos, houve um aumento de 25.100% no aumento das emendas parlamentares e atendem-se às demandas paroquiais, em prejuízo às políticas públicas, como bem falou o Gonzalo, elas são prejudicadas e os interesses paroquiais mesquinhos e menores são atendidos e, com isso, há um prejuízo ao interesse público. Hoje, os 50,4 bilhões do total das emendas, ele supera a dotação de 30 dos 39 ministérios. Então, isso é a quebra do princípio da separação dos poderes. Diante dos resultados desse relatório, isso nos mostra que a situação fica ainda pior quando observamos o que ocorre a nível global, não é? Então, como muito bem observou o Gonzalo, tendo em vista esse problema da desigualdade, isso nos mostra o quanto isto é sério, o quanto isto é grave. Então, como bem ele disse, precisamos, primeiro, definir as políticas públicas, quais são as prioridades, para depois traçar os planos de como enfrentar e resolver estas questões. E no Brasil falta esta definição, essa consciência, essa cultura do planejamento, a definição das políticas e os caminhos a ser traçados. Aliás, em matéria de combate à corrupção, o Brasil nunca teve uma política pública anticorrupção, lamentavelmente. Roberto, nós vamos continuar falando sobre essa questão, envolvendo os desvios de recursos provenientes das emendas, mas antes eu quero lhe fazer uma pergunta, extra pauta, porque na realidade nós tivemos, no dia de ontem, uma votação da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados em Brasília, que arquivou o chamado requerimento de apuração de infração ética por parte do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eu gostaria que você fizesse um breve comentário sobre isso, antes de nós entrarmos e prosseguirmos as nossas questões. Olha, Miné, eu tenho a minha leitura sobre a Comissão de Ética da Câmara e do Senado é que estão se transformando em verdadeiras peças de museu, né? Eu não vejo, infelizmente, mais esta nuance ética na política. É muito triste, não é? Aquele senador Chico Rodrigues, em poder de quem foram encontrados mais de 30 mil reais no interior das nádegas, além de não ter havido nenhuma consequência no plano ético, ele foi premiado sendo eleito membro da mesa diretora do Senado, né? Infelizmente, sucedem-se fatos horripilantes em que não há consequências no plano ético, né? É óbvio que a atividade parlamentar precisa ser exercida corpo a corpo, presencialmente, lá no Congresso Nacional. O Brasil é continental, então você tem a escolha dos deputados e senadores do Acre, do Maranhão, do Tocantins, de Santa Catarina, do Paraná, do Amapá, da Bahia, do Sergipe, Rio Grande do Norte, para que todos se encontrem em Brasília e você tenha esse diálogo corpo a corpo, nas comissões, nos debates, para encontrar os melhores caminhos para o país. É óbvio que não dá para exercer a função política remotamente dos parques da Disney. Não há como fazer isso. É óbvio que está havendo violação das regras de ética na política mais elementares. É óbvio que é um desrespeito, é um tapa na cara do povo brasileiro não punir este senhor que está desrespeitando o povo, está desrespeitando os ditames parlamentares mais elementares. E arquivar o pedido de cassação deste senhor é um profundo escárnio
é um profundo escárnio com a sociedade brasileira, né? É o sinal de que o Congresso ele toma decisões de costas para a sociedade. Usa o poder para autobenefício e não tem qualquer responsabilidade em relação à sociedade que ele representa. Essa é a leitura que se faz de uma decisão como esta, totalmente em dissintonia com a vontade da sociedade. Essa é a minha leitura. Muito bem. Eu vou mudar um pouquinho o tema, mas vamos continuar falando sobre essas questões. A Polícia Federal investiga mais de 100 casos de desvios de recursos provenientes de emendas parlamentares. As apurações têm envolvido deputados, senadores e dezenas de prefeitos em esquemas que vão desde empresas fantasmas a ligações com facções criminosas. A amplitude dessas investigações, ela certamente evidencia falhas de controle e de transparência no uso das verbas públicas que deveriam fortalecer as políticas locais. Vanessa, você acredita que essa legislação atual ela é suficiente para coibir esses tipos de desvios cada vez mais sofisticados? Ou é preciso repensar esse modelo das emendas parlamentares que se tornaram mais um instrumento político de poder? Ou seja, sem concessão de emenda não se governa. Queria ouvir você, Vanessa. Bom, Gonçalo, o tema sobre as emendas e o tema de direito financeiro é um tema que me afeta no meu doutorado, não só nas emendas, mas a questão da qualidade do gasto público. Então, o que eu entendo na prática, porque eu também faço pareceres, eu atualmente sou procuradora-chefe da Secretaria de Esporte e Lazer, eu faço pareceres analisando termos de fomento com emendas direcionadas para entidades. Então, antes mesmo do arcabouço, né, dessa alteração que nós já temos ela legislativa a nível constitucional, das mudanças em relação ao aumento de emendas feitas pelos parlamentares, o que tem, então é o direito posto, é o que nós temos hoje para lidar, aponta que deve ser verificada. Então, assim, na minha atuação, por exemplo, como parecerista, os nossos termos sempre fazem menção ao monitoramento, comissões de monitoramento, comissões de fiscalização, para que seja dada transparência na aplicação quando essa entidade recebe diretamente, como são as emendas PIX, que existem as emendas para os projetos, aí se pode se fazer um chamamento público, e as emendas direcionadas para aquela específica atividade. Ou entidade, melhor dizendo. Mas nós devemos relembrar que essa prática, que agora está constitucionalizada, ela era obscura, como aconteceu, lembra, na questão das emendas até dos anões do orçamento, né? Então a gente, assim, agora a gente vê, pelo menos, né, que antes não era falado, eles faziam as negociações lá, nada era colocado no papel, e agora você vê exatamente para onde está indo, quais são as entidades. Então, desse lado, pelo menos em transparência, eu acho que nós ganhamos um pouco para fins de fiscalização. E aí, a partir daí, que é o direito que a gente tem já colocado, o que cabe a nós e está acontecendo na prática é a fiscalização de onde estão indo esse dinheiro, de onde está indo e como essas entidades estão efetivamente utilizando esse dinheiro. E a qualidade disso em prol da volta do poder público. Porque, como diz o Roberto, o que acontece? Na verdade, nós tivemos um rearranjo constitucional em relação à própria execução do orçamento. Por isso que é tão importante se pensar, como você trouxe também, Miné, de uma nova construção, inclusive de regramento para a execução orçamentária. Por isso que eu sou a favor de ter um direito orçamentário sancionador, que todas essas regras que já estão colocadas, elas também possam passar pelo crivo de instituições que não sejam somente o Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas faz, sim, também uma análise prévia da execução orçamentária, como está fazendo das leis diretrizes orçamentárias, onde ele apurou que existe até um rombo em relação ao que a União informa de riscos fiscais de ações. Então, assim, por que não informa esses déficits, né, que deveria estar no anexo de riscos fiscais? Então, nós deveríamos avançar para
também temos academicamente o que que o direito faz? Transforma as nossas ideias, né, a nossa academia, como o Roberto bem falou, os estudos da academia em prática, que é o que ele fez com a criação desse próprio instituto, né? Colocou as ideias da academia em prática para em prol da sociedade. Isso que está faltando a gente começar a imaginar também, não só falar na ponta da execução orçamentária dessas emendas, que aí tem elementos que cada um deve fazer, inclusive na parte jurídica, mas se pensar também no controle prévio, para quando o parlamentar tiver propositura, que aquele sistema na própria elaboração da lei orçamentária e da lei de diretriz orçamentária tenha também uma análise técnica e que possa dar transparência de como ela é feita. Bem, com questões assim que vão englobar não só proposições legislativas, como talvez criação de órgãos de controle, de fiscalização independentes, que não seja só o Tribunal de Contas. A gente tem hoje a instituição fiscal independente que atua no Senado, é um apêndice do Senado que faz essas projeções e faz essas avaliações. Mas é algo totalmente prospectiva e às vezes utilizada na imprensa ou não. Mas nós deveríamos repensar também de ter uma autoridade fiscal independente que avaliasse previamente essa execução orçamentária e até mesmo a sua própria desenho na política pública. Muito bem. Eu vou aproveitar e dar sequência aos nossos blocos. Nós temos mais uma questão bastante importante, que é sobre racismo e sexismo à brasileira, né? Aproveitando o debate sobre diversidade no Supremo Tribunal Federal, que acaba expondo um retrato mais amplo da desigualdade brasileira, organizações civis têm reivindicado que a nova vaga no Supremo Tribunal Federal seja ocupada por uma mulher negra. Até hoje isso nunca aconteceu. O país permanece entre o menor mobilidade social do mundo, segundo o Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social. Apenas 1,8% das crianças da metade mais pobre chega ao topo da pirâmide. Ainda assim, continua predominantemente masculina e branca, refletindo o que muitos chamam de racismo e sexismo estruturais. Nós tivemos uma iniciativa do ministro Roberto Barroso no que diz respeito à facilitação do acesso aos candidatos que se declaram negros ou pardos, com algumas vantagens no que diz respeito à possibilidade de se prestar o chamado concurso nacional para habilitação à magistratura e também com incentivos a que, se aprovados, continuassem estudando para serem aprovados em concursos públicos dessa magnitude. Eu pergunto, Ana Paula, o que nós podemos fazer de diferente no que diz respeito a essa questão e avançar nesses discursos sobre diversidade? A diversidade, eu acredito que talvez por estar perto das políticas públicas, o poder público ele acaba questionando mais isso, colocando isso mais em questão, embora muitas vezes, como eu tenha falado na minha resposta anterior, seja difícil efetivar, mas assim é um assunto que vem à tona dentro do poder público. Na iniciativa privada, eu vejo que sim, existem iniciativas muito contundentes e muito efetivas, mas existe um discurso também muito superficial, né, do que é diversidade, de como a gente pode incluir as pessoas que vivem numa situação de minoria, né? E isso eu falo a questão da pessoa negra, eu falo em questão da pessoa com deficiência física e até da pessoa com deficiência mental. Então, assim, acaba-se que você acaba colocando uma pessoa negra para fazer parte de um grupo maior, mas é uma pessoa dentro de um grupo enorme, entendeu? Então, é meio que uma maquiagem do que deveria ser a diversidade, né? Como equacionar isso, eu não tenho a resposta, mas eu tenho a crítica, né? Então, assim, não é você colocando uma pessoa negra dentro de um universo enorme, falando, olha, eu sou inclusivo, que você vai resolver a questão.
né? Porque a questão é muito maior que isso, né? Então, assim, eu não saberia dar a resposta de como equacionar isso, mas, assim, eu tenho uma crítica em relação a isso. Muito bem, Ana Paula. Eu vou aproveitar a presença do Gonçalo para falar sobre toda essa tragédia envolvendo falsificação de bebidas com metanol, que já causou mortes e sequelas graves. Isso expõe o enfraquecimento dos mecanismos de vigilância sanitária. Especialistas têm apontado que essas políticas de desregulamentação e a redução da fiscalização, elas estão contribuindo para a proliferação de produtos adulterados. O Supremo, inclusive, tem retomado a análise de recriação do sistema de controle de produção de bebidas. Isso criado para monitorar, inclusive, a fabricação em tempo real. Gonzalo, o caso do metanol, ele revela um grave problema, um grave problema da fiscalização, ou nós estamos diante de um problema pontual relacionado ao tema? Grave problema da fiscalização, não tenho a menor dúvida disso. 30% da bebida produzida no Brasil é bebida falsificada. Por que ela é falsificada? Principalmente porque não há fiscalização sobre o recolhimento de impostos. Quem que não fiscaliza o recolhimento de impostos? O Ministério da Fazenda, a estrutura fazendária brasileira. E é uma brutal impunidade. Enquanto houver impunidade neste país, nós não vamos resolver absolutamente nada. Não adianta fazer lei, não adianta fazer nada. Ou a gente consegue reduzir a impunidade, ou seja, quem erra paga pelo erro, quem não erra não paga. Se não diminuir a impunidade, esqueça. O caso do metanol é gravíssimo. Nós estamos matando pessoas que querem se divertir. E as pessoas estão sendo mortas porque eu não estou vigiando o que está acontecendo na saída das usinas de açúcar. O que sai das usinas de açúcar, que vai para combustível, tem que ser desnaturado. A maioria desse combustível que vai para alimentar carro não está sendo desnaturado e, portanto, pode ser desviado, como foi desviado para produzir bebida. 30% da bebida é produzida com etanol de cana, que deveria ser desnaturado. Tem que ir lá pôr um produto que aquilo fica intomável. Bom, não estamos fazendo isso, por quê? Porque ganha mais dinheiro vender sem pagar imposto de renda para o posto de gasolina. Por sua vez, colocar metanol no etanol torna o etanol mais barato. E, então, quem põe metanol no etanol ganha mais dinheiro. Onde consegue o metanol? Consegue no mercado secundário. Quem está conseguindo esse metanol? É o PCC. É o PCC que está pondo esse metanol no etanol. Algum idiota que tem um estoque de etanol com metanol resolveu vender para quem falsifica a bebida. Ninguém faria isso de vontade, porque sabe que metanol mata. Então, quem está fazendo isso são burros, ignorantes, e que criaram essa bruta confusão. Nós temos que aproveitar essa confusão para retomar a fiscalização e exigir que diminua a produção de bebida falsificada, exigir dos bares, restaurantes, etc., que olhem o que estão comprando, porque eles sabem que estão pagando menos, porque alguém não está pagando imposto. Exigir da polícia que faça o seu papel e não fique nessa brincadeira aí de falar, é metanol que usaram para limpar a garrafa. Esses caras são muito sacanas, né? E esse governo aqui de São Paulo é muito sacana, porque não foi isso que aconteceu, e eles sabem que não foi isso que aconteceu, né? Para descobrir quem matou o delegado que tinha que estar, ótimo, 2 semanas. Para descobrir o que aconteceu com a Marielle Franco, 3 anos. Então, impunidade é o nome do problema. Nós temos que brigar contra o atual governo brasileiro em todos os setores, nessa questão do metanol, que matou o nosso horário de diversão, tomar uma cachaçinha no fim do dia.
Verdade. Eu acho que a Ana Paula queria fazer uma observação sobre essa questão do metanol. Essa questão do metanol, além de ser uma questão de saúde pública, é uma questão também econômica e, inclusive, uma questão trabalhista, tá? Porque se a gente pensar que, eventualmente, podem até ter que parar de fazer a produção de algumas bebidas, isso vai impactar na vida do trabalhador. E o trabalhador, no final do ano, quando o Vecina falou, né, a gente perdeu o prazer de tomar nossa cachaçinha, agora, no final do ano, a gente tem a questão dos happy hours de final de ano, né, para celebrar. E existe a possibilidade, eu trabalho com alguns advogados, inclusive advogados trabalhistas, de, por exemplo, uma firma, ela promove um happy hour e a pessoa é contaminada pela bebida, isso pode gerar uma indenização, a empresa tem que pagar uma indenização que pode chegar até R$ 500 mil em caso de morte, né? Então, assim, a gente está falando aí de um programa de saúde pública que se alastra para várias outras vertentes, né? Então, é um problema da sociedade como um todo, né? É verdade. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer a presença do Dr. Roberto Liviano, do professor e doutor Gonzalo Vestina, da Ana Paula Prado, da doutora Vanessa. É sempre um prazer aqui estar com vocês. E estamos chegando ao fim de mais um canal INAC. Agradeço a cada um dos nossos convidados e a você também, ouvinte, pela companhia, convidando vocês a nos seguirem pela internet, através do canal INAC na rede YouTube e também na nossa retransmissão, na nossa transmissão ao vivo pela Rádio 365. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta-feira.